Esse é um dos assuntos mais polêmicos e debatidos dentro e fora das igrejas. Tatuagens. Pode ou não pode? É pecado ou é liberdade? A Bíblia condena ou não fala sobre isso? E enquanto muitos cristãos vivem presos a opiniões humanas, julgamentos e tradições religiosas, é essencial que a nossa resposta venha da palavra de Deus, e não apenas de achismos ou interpretações isoladas. Porque Deus não nos chamou para viver com medo de símbolos, mas para viver com o coração alinhado à sua vontade. A grande pergunta que precisamos responder não é apenas se tatuagem é pecado ou não, mas o que está por trás da intenção de quem faz o que a Bíblia realmente ensina e como isso se conecta com o nosso testemunho como filhos de Deus. Então, vamos direto ao ponto, com Bíblia aberta e coração ensinável. O único versículo que fala diretamente sobre marcas no corpo está em Levítico 19, 28. Pelos mortos não fareis cortes no corpo, nem fareis marca nenhuma em vós. Eu sou o Senhor. Muitas pessoas usam esse versículo como argumento absoluto contra qualquer tipo de tatuagem. Mas precisamos entender o contexto. Esse texto está dentro de uma lista de leis cerimoniais e civis que Deus deu a Israel no Antigo Testamento. E o foco específico aqui é sobre práticas pagãs de luto e idolatria. Os povos vizinhos de Israel costumavam se cortar e marcar o corpo como rituais espirituais aos mortos ou a deuses falsos. Deus estava protegendo seu povo dessas influências, ou seja, o foco não era a tatuagem estética, mas o ritual pagão ligado à idolatria. Além disso, se formos aplicar esse versículo literalmente hoje, precisaríamos também cumprir todos os outros mandamentos do mesmo capítulo, como não cortar os cabelos nas laterais, não usar roupas com tecidos misturados e não comer carne com sangue. E sabemos que em Cristo não estamos mais debaixo da lei cerimonial, mas da graça. Mas isso significa que tudo está liberado? Que qualquer tatuagem está aprovada por Deus? Não. Significa que precisamos analisar tudo com discernimento espiritual. Em 1 Coríntios 10, 23, Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. A pergunta correta não é proibido? Mas isso glorifica a Deus? Qual é a intenção por trás da tatuagem? Ela tem um significado espiritual, emocional ou é apenas estética? Representa algo que exalta a Deus ou carrega símbolos de rebelião, orgulho, sensualidade ou vaidade? Porque Deus não vê apenas o que está do lado de fora, ele sonda o coração. Em 1 Samuel 16, 7 está escrito: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E é esse coração que determina se aquilo que fazemos é pecado ou não. Existem pessoas que têm tatuagens com versículos bíblicos, cruzes, frases de fé ou homenagens a testemunhos de transformação. E vivem uma vida santa, cheia do Espírito, com frutos que glorificam a Deus. E há pessoas que não têm nenhuma tatuagem, mas vivem cheias de orgulho, julgamento, religiosidade e um coração longe do Pai. Então a tatuagem, em si, não define santidade. O que define é a motivação, o estilo de vida, o testemunho e a obediência à voz do Espírito. Romanos 14, 23 diz: tudo o que não provém de fé é pecado. Ou seja, se você tem dúvidas, se sua consciência está inquieta, se o Espírito Santo está te dando um freio interior, então não faça. Mas se há clareza, se há paz, se há propósito e consciência de que aquilo não compromete sua comunhão, sua influência e seu testemunho, então não há condenação. O problema é que muitos fazem por impulso, por modismo, por carência, por rebeldia. E aí sim, mesmo que seja algo lícito, se torna tropeço. Outro ponto importante é o testemunho. 1 Coríntios 8 fala sobre escândalo para os irmãos mais fracos. Paulo ensina que, mesmo que algo não seja pecado para mim, se isso causa confusão ou tropeço a outros, devo avaliar se vale a pena. Isso é maturidade espiritual. Por exemplo, se você lidera pessoas,
prega, serve em posição visível e sabe que uma tatuagem pode gerar ruído no coração de pessoas que ainda não têm maturidade para entender. Será que vale a pena? Não se trata de viver para agradar os outros, mas de entender que nossa liberdade deve ser usada com responsabilidade. Paulo dizia: "Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios salvar alguns." 1 Coríntios 9, 22. Isso é amor. Isso é renúncia. Isso é maturidade. Agora, há também o outro lado, a condenação sem amor. Pessoas que julgam outras só pelo que veem, que excluem, rejeitam ou desacreditam irmãos e irmãs por terem tatuagens, mesmo quando o coração deles está cheio de temor a Deus. Isso é religiosidade. E Jesus confrontou isso duramente entre os fariseus. Em Mateus 23, 25, 26, ele disse: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Limpa primeiro o interior, para que o exterior também fique limpo." Deus está mais interessado na transformação do coração do que na aparência. Mas isso não significa que a aparência não importa. Significa que ela deve ser consequência daquilo que está dentro, não imposição de fora. Se você já tem tatuagens, não se condene. Se você fez antes de conhecer a Jesus, ou mesmo depois, mas hoje se arrepende do significado, saiba que Deus olha para o arrependimento, não para a tinta. Não há pecado que o sangue de Cristo não possa lavar. E se aquilo que está na sua pele não reflete mais quem você é, entregue isso a Deus. Você não precisa viver preso a marcas do passado. Há pessoas que testemunham com suas cicatrizes, com seus erros, com suas decisões. E Deus transforma até mesmo aquilo que um dia foi feito sem sabedoria. O que Ele quer de você é um coração quebrantado, obediente e disposto a viver uma vida que o glorifica em tudo, com ou sem tatuagem. E se você está pensando em fazer, ore. Peça direção. Pergunte a si mesmo: por que quero fazer isso? Isso edifica? Isso glorifica a Deus? Isso vai me aproximar mais das pessoas ou vai criar barreiras? Isso combina com quem eu sou em Cristo? Estou fazendo isso com plena consciência ou por impulso, carência, moda ou rebeldia? Quando você responde essas perguntas com sinceridade diante de Deus, o Espírito Santo te guia. E onde há paz, há direção. Onde há inquietação, é melhor esperar. Agora, ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos discernimento. Que cada decisão que tomarmos, no corpo, na mente, nas palavras, seja guiada pelo teu Espírito. Livra-nos da religiosidade que julga e afasta, e também da liberdade sem temor que nos afasta da tua vontade. Que possamos viver com sabedoria, com equilíbrio, com coração puro diante de ti, e que tudo em nossa vida, aparência, atitudes, escolhas, reflitam a tua presença em nós. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra trouxe clareza ao seu coração, escreva nos comentários: eu quero agradar a Deus com tudo que sou. Curta este vídeo, compartilhe com quem tem dúvidas sobre esse tema e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos bíblicos profundos e transformadores. Porque viver com Deus é mais do que seguir regras. É viver com discernimento e verdade no coração.